Olá, boa noite. Obrigado por estarem aí desse lado para mais um direto, hoje aqui com duas presenças muito especiais, a Mariana, fisioterapeuta, e a Joana, a terapeuta da fala. Conhecemos-nos ainda na maternidade Alfredo da Costa. Obrigada por terem aceitado o convite e por estarem aqui. E a nossa paixão para a prematuridade surgiu mesmo nesse contexto de trabalho. Para quem tem um trabalho com crianças e quem pertence à pediatria, realmente torna-se apaixonante perceber o desenvolvimento da criança e como tudo fica intrincado e dependente da etapa anterior. E realmente é esse o tema que nos traz aqui hoje, a prematuridade, mas numa vertente da reabilitação, tanto física como oral. E pensando nos grandes prematuros que se vêem privados do ambiente do uterino muito antes do tempo que seria suposto, eu perguntava tanto à Mariana como à Joana quais são, num grande prematuro, pensando no desenvolvimento fetal, quais são as aquisições que ficam comprometidas, ou a parte do desenvolvimento que fica comprometido com um nascimento prematuro. Mariana. Fala eu primeiro. Então é assim, como eu costumo explicar aos pais, que eu acho que acaba por ser o mais importante, não é? Porque aquilo para eles já é toda uma situação fora do normal. Que o nosso grande objetivo em termos de reabilitação, só para terem uma noção, na MAC, todos os bebés que nascem abaixo das 32 semanas ao fim dos 10 dias de vida, quando estão estáveis, obviamente, iniciam o nosso programa de reabilitação. Que o nosso grande objetivo é tentar ao máximo recriar o que é que o bebé estaria a fazer se fosse dentro da barriga. E se estamos a pensar num bebé prematuro, num grande prematuro, num prematuro não, com mais semanas, temos que pensar que era um bebé que iria crescer num meio cada vez mais pequeno e o bebé ficaria cada vez maior. Portanto, em termos de neurodesenvolvimento, é muito importante tentar até às 38, 40 semanas, tentar manter esses limites para que todo o seu neurodesenvolvimento se dê da melhor maneira possível, assim, em traços mais largos. Claro que depois a seguir, cada caso é um caso, não é? Há bebés que têm algumas alterações, outros que não têm, mas assim, o nosso grande objetivo no início é mesmo tentar dar os limites e tentar dar indução para o movimento que seria o correto que eles fariam dentro da barriga. Joana, do ponto de vista da oralidade. Bem, quando falamos de um grande prematuro, são aqueles que nascem realmente com muito pouco das competências orais, visto que as competências orais, elas propõem só a partir das 32 semanas, amadurecem pelas 34, 36. A questão é que o grande prematuro não fez nada disso dentro da barriga da mãe, inútero, não é? Portanto, ele quando nasce, em termos de competências, tem praticamente zero ou nenhumas, em termos orais. Portanto, isso tudo vai estar comprometido. E depois, dependendo das semanas em que nasce, seja mais próximas das 32, seja muito afastada das 32, podemos ter mais competências orais, principalmente para a sucção, ou menos competências. Se bem que depende depois também muito do tamanho, porque às vezes temos grandes prematuros que até têm um peso considerável e aí Sim. o peso também vai nos dar mais energia, mais tónus, mais força e isso são tudo prós para as competências orais. Portanto, é um bocadinho difícil, em termos orais, é um bocadinho difícil definir se tem mais competências, tem menos competências. Depende depois também de muitas variáveis. Depende muito das questões das posturas, do próprio tónus dos bebés e também da parte respiratória, que estão Claro. muito condicionadas, muito condicionadas nos E grandes prematuros. que também esse aspecto que estás a mencionar da parte respiratória também acaba por ter uma grande influência no trabalho de Da fisioterapia, não forma é? como se faz, exatamente, da forma como Precisamente, se faz. mas principalmente a parte da fisioterapia,
nós tratamos aquele bebé, ou vocês nesse caso tratam aquele bebé como se houvesse muitas limitações ou muitas sequelas, ou seja, essa questão de termos que simular um bocadinho aquilo que seria o ambiente inútero, Exatamente. com todas as limitações que isso tem, não é? Acaba por tratar todos os bebés, por fazer com que tratemos todos os bebés como se houvesse muitas limitações e pudesse surgir daí imensas sequelas, correto? Exatamente. E é assim, normalmente os que são grandes prematuros, são os que iniciam primeiro, são quase sempre todos pela cinesioterapia respiratória, não é? Porque são bebés que estão ventilados, que vão mudando os modos ventilatórios, depois vão passando por outros processos de obtenção de oxigênio, e que nós fazemos a fisioterapia respiratória ajuda bastante. Portanto, aí nem tanto fazemos depois intervenção precoce, porque é uma coisa que já temos que contar, como a Joaninha diz, que a parte do oxigênio esteja equilibrada. Porquê? Porque nós não vamos querer cansar um bebê, não é? Portanto, estar a fazer uma intervenção precoce que requisitamos ao bebê alguma gasto de energia, se a parte respiratória não estiver resolvida ou bem resolvida, está assim contraproducente, não é? Portanto, também Uhum. balanceamos aí um bocadinho, priorizamos o que é mais benéfico para o bebê nessa altura, não é? Quando é grande prematuro, normalmente iniciam pela cinesioterapia e depois quando começamos a ver que está a ficar estável, que já aguenta, que já não se cansa tanto e que já beneficia da parte da intervenção precoce propriamente dita, e assim sim iniciamos. Ahm, para além da cinesioterapia, vocês fazem um trabalho bastante importante, tanto com os bebés e os pais, como connosco, enfermeiros, a nível de posicionamento, os Sempre. limites. Sim, Ah, senhora. qual é o aspecto mais importante quando se posiciona um bebé? O que é que temos que ter em atenção? Temos que ter, principalmente, como eu costumo dizer, é pensar como é que o bebé estaria dentro da barriga. Ou seja, um bebé que vai iniciar, que vai crescer dentro do meio mais pequeno, é um bebé que vai cada vez mais adquirir a chamada posição fetal, não é? Portanto, acima de tudo, pensar que todo o estímulo do bebé deve vir da parte anterior e não da posterior do corpo, ou seja, simular sempre a chamada posição fetal, que eu agora estou a tentar demonstrar, mas não faz sentido, não é? Estou sentada, estou-me aqui a dobrar para a frente, mas não faz qualquer sentido. Ou seja, é aquela posição que estamos habituados a ver muitas vezes até naquelas fotografias típicas dos bebés muito pequeninos. Portanto, temos vários materiais que utilizamos, os ninhos, os rolos, muitas vezes as fraldinhas de pano, que é para tentarmos posicionar, vamos alternando os decúbitos, vai estando virado para um lado ou para o outro, de barriga para cima e de barriga para baixo. Até é importante fazer estas alterações todas, porque em termos de estímulo, de posicionamento, das próprias deformidades ósseas que eles podem adquirir, é importante não manter sempre para o mesmo lado. E depois usar os vários materiais, privilegiando sempre a posição fetal, em que o estímulo seja dado toda a parte anterior do corpo, ou seja, que faça com que o bebê esteja mais dobradinho, com os braços à linha média, com as pernas mais em flexão, porque isso seria isto tudo vai dar todo o desenvolvimento que o bebê vai ter a seguir, ou seja, se o bebê pede energia, a bracejar, a adquirir outras posições que não são as normais para esta fase de desenvolvimento, isto tudo garantidamente vai ter influência no futuro, não é? Portanto, temos imenso cuidado com isso, lá está, é um trabalho que não se faz individual, é um trabalho que se faz em equipe, porque nós estamos umas horas na unidade, os enfermeiros estão 24 horas, não é? Portanto, são super cautelosos nisso e acaba por ser, tem que ser uma coisa muito coordenada. E é importante explicar aos pais isso, porque eu acho que depois Uhum. os próprios pais estão super atentos e já conseguem corrigir se alguma coisa estiver errada ou se o bebê, por alguma razão, quando começam a crescer, já não se aguentam tão bem posicionados, às vezes posicionam-se. Portanto, é um fator que nós insistimos bastante em termos de trabalho de bebê prematuro. Joana, a questão da posição, o Uhum. movimento ou as mãos na linha média, a posição, e eu a imitar-te, a Faço posição fetal, igualmente. Vocês são o máximo. então já há que exemplificar, não é? Ah, Sim. eu queria dizer, esse aspecto vai ser muito importante para depois a tua atuação, a Sim, não, questão da oralidade, completamente, sim? completamente. Tanto que, lá está, trabalhamos todos muito em equipa. Normalmente, a fisioterapia acaba por posicionar, da maioria das vezes, o bebê e depois é daquelas coisas que depois eu normalmente ando sempre atrás delas a dizer: olha, já que vais pôr em posição de linha média, e ao menos põe as mãos muito encostadinhas na cara, de maneira que se ele quiser e se ele assim entender, colocar
sugar, puxar o que quiser nas suas mãos, porque é basicamente isso que acontece na barriga, que é exatamente isso que eles fazem, e muitas vezes os pais acham muito interessante aqueles que aguentam as gravidezes, que têm aquelas ecografias quando eles são a partir mais ou menos das 26, 28 semanas, conseguimos ver algumas ecografias deles a chuchar com os dedos na boca, e às vezes mesmo com os próprios pés, porque depois vão ficando sem espaço, vão ficando todos enroladinhos. Portanto, o posicionamento é o ideal. E nós, a nível de terapia da fala, o ideal é que se comece a estimular em termos orais muito antes daquilo que é suposto, ou seja, muito antes de eles poderem começar a comer por boca. Portanto, muito antes das 32 semanas. O ideal é que assim que o bebê estiver estável, estável a termos clínicos, seja respiratório, hemodinâmicos, possa começar a ser estimulado oralmente, não necessariamente com alimento, claro, mas toda esta manipulação que é o que ele fazia em utero, porque depois em utero nós vamos ter uma coisa que cá fora não temos, que é o líquido amniótico, que é o que eles começam a ingerir e a deglutir e acabam por fazer esse processo. E esse processo não vai acontecer, acontece com a saliva, mas quer dizer, a saliva é mínima em relação ao quanto eles ingerem de líquido amniótico, não tem nada a ver. Portanto, aquilo, enquanto que a fisio tenta encaixar um bocadinho em termos, se calhar diria eu, sensoriais, não é? Tátil, proprioceptivo, o posicionamento que eles têm do que têm ali à volta, a terapia da fala vai tentar fazer aquilo que eles faziam in utero, que é chuchar o que tiverem por ali, até conseguir, que é as mãozinhas deles, pronto, muitas vezes temos que utilizar e utilizamos a Xuxa, e não é por aí que depois eles não vão fazer a amamentação, uma coisa não invalida a outra, mas muito pequeninos, o ideal é que a estimulação passe pelas mãos dele, pelo próprio corpo, se conseguirmos levar o pezinho à boca, também pode ser o seu pezinho, e depois se pudermos começar a utilizar a mãe, então ainda melhor. Mas o processo é mesmo esse, é muito fazer aquilo que é suposto eles fazerem in utero, dentro do meio em que temos, que é completamente diferente. Completamente diferente. O ar e a água. Não tem nada a ver. Essa questão que a Mariana estava a falar, quando eles bracejam, quando eles não estão alinhados, que depois acaba por limitar outras aquisições a seguir. Uma dessas aquisições pode ser a parte da sucção do mamar, não é? Porque se eles se eles não estão habituados à posição na linha média, portanto, isso tudo vai dificultar o processo. Será difícil trabalhar estas crianças, estes prematuros, ou há alguma ainda maleabilidade ou alguma plasticidade e torna-se relativamente tranquilo? Isso há sempre. Se formos pensar só em termos de prematuridade, nascer mais cedo, há sempre aprendizagem, há sempre plasticidade e há sempre forma de educar a concretizar o reflexo. Pronto. Agora, se formos pensar que um grande prematuro, e quanto maior prematuridade for, também está associado a outras questões de lesões neurológicas, de alterações, sim, de complicações, né, clínicas que nós sabemos que existem. Aí depois já temos outras questões, aí já temos lesões que podem ser mais difusas ou focais, podem ser, dependendo de onde são, em termos do sistema nervoso central, que aí pode-nos dar mais dificuldade de aprendizagem, porque no caso destes bebés, nós não estamos a estimular que apareça. Já dizemos que é a estimulação da sucção, mas de facto nós estamos a estimular que aprendam, porque nem é uma questão de reeducar, em que eles sabiam e tiveram uma lesão e perderam. Estes bebés nunca aprenderam. Portanto, aí é mesmo crescer do zero. E uma coisa é crescer do zero, um reflexo num sistema nervoso central dito típico, que não tem uma lesão, e outra coisa é num sistema nervoso central que está magoado, que tem lesões, que está incapacitado. Que nós sabemos que com a neuroplasticidade e com a estimulação... E com a estimulação certa, claro. E com a estimulação certa nós conseguimos reconstruir essas estradas.
mas que é muito mais difícil reconstruir do Sim. que construir do zero, isso sim. Mas, Estou a lembrar-me, Mariana, tínhamos alguns bebés e por acaso houve outra situação, agora já depois da minha saída, que eu soube de um bebé que sem qualquer tipo de alteração a nível neurológico, a nível da ecografia transfontanelar, não havia hemorragia, nada, mas era um bebé hipotónico, alguma rotação dos membros superiores. Ahm, isto pode, o que é que o que é que os pais devem estar atentos nisto e o que é que eles podem fazer ainda dentro da neonatologia? O que eu costumo dizer que é importante é assim, nós na fisioterapia do neurodesenvolvimento trabalhamos sempre, preparamos sempre a etapa a seguir, ou seja, temos que ter alguma noção e saber explicar aos pais o que é suposto o bebê ir adquirindo em cada fase, não é? Em relação à prematuridade, nós sabemos que até às 38, 40 semanas é suposto o bebê ter a tal determinada postura. Uhum, E isto eu estou a falar na realidade MAC, em que os bebés saem e estão quase todos muito perto dessa altura. E eu sim. costumo falar é estarem atentos ao que é suposto o bebé desenvolver ao longo do primeiro mês, porque é assim, normalmente os nossos bebés são sempre seguidos em termos de desenvolvimento, não é? Uhum, São passados para a Estefânia quando são da área de Lisboa e quando não são, hão de ir sempre lá parar e depois serem reencaminhados para a área de residência. Mas é importante que os pais tenham a noção do que é uma postura normal, o que é os reflexos normais, o que é suposto o bebê ter, para eles próprios estarem a trabalhar nesse sentido e se aperceberem se houver alguma alteração. Portanto, não em termos da MAC em si, porque na MAC nós puxamos muito pela parte da posição fetal, não é? E dos limites, portanto, é sempre o trazer as mãos à linha média, estimular a mão na boca, ter a noção que o bebê depois há de começar a fazer algum tipo de posicionamento para também ajudar na estimulação dos músculos do pescoço, para começar a adquirir depois autonomia nesse sentido, porque há de ser o que se trabalha nos primeiros meses de vida. Um, Ter a noção que um bebê até às 38 semanas a postura é suposto estar em flexão, mas que a seguir já é começar a ter extensão dos extensão. membros. Exatamente, portanto, esse tipo de indicação nós vamos dando e eu acho sempre muito interessante seguir os bebés e estar. Eu gosto quando eles estão para ter alta a dar dessas indicações, porque há muitas coisas que depois são contraditórias. A história do nunca deitar em ventral, porque lá está Sim, preconizado que o bebê não pode dormir em decúbito ventral pela OMS por causa da Associação à Morte do Berço, e lá vem a tonta sim. da fisioterapeuta dizer tem que pôr o seu filho deitado por vários períodos em casa, tem que ter tempo de barriga para baixo, com supervisão. Ou seja, às vezes há pais que olham para mim como se eu fosse uma louca, que estou ali completamente a contradizer Não és a o que. única. Não, graças a Deus, eu acho que cada vez nós somos mais cúmplices nisto, porque cada vez se verifica mais atrasos de desenvolvimento, plagiocefalias, Perdão. por causa disto, porque os pais, eu não outro dia estava, foi curioso, tivemos uma mãe de gêmeas que me disse: esqueça, eu não vou deitar a minha filha, tenho medo. E eu disse, bom, o discurso aí então foi completamente radical, porque eu percebo que as pessoas que vão para casa, quer dizer, não são profissionais de saúde, vão associar, vão ter medo, não é? Porque sai-se de uma unidade onde está tudo vigiado, não é? Onde há Claro, monitorização, há um colchão da claro. peneia, há sempre alguém que vai ajudar se acontecer alguma coisa. Eu acho que deve ser um terror este ir para casa de repente com o seu bebê, não é? Depois deste período passado nos cuidados neonatais. E pronto, em termos que estavas-me a perguntar agora, para não me desviar muito desta parte, é isso que eu tenho cuidado. Vou mostrando o que é o suposto do neurodesenvolvimento para os próprios pais estarem atentos e irem corrigindo determinadas alterações que os bebés podem ter, de facto. Como seja a Eh, tendência, olha, por exemplo, uma coisa que eles sim. têm imensa é a tendência para a hipertensão, Uhum. chegar com a cabeça muito atrás, porque é uma postura que os prematuros adquirem muito, o contradizer isso, o não deixar. Não sei se Isso era tudo. isto exatamente que tu Sim, querias que. isto tudo pode ser sim, isto tudo pode ser trabalhado e deve ser trabalhado ainda na Claro, neonatologia e era claro, mesmo claro. isso que eu estava a questionar. Relativamente à sucção, Joana, um bebé mais hipotónico pode ter também uma maior dificuldade ou pelo menos ter aquela postura mais adormecida e Sim, sim, sim. dificulta muito a parte do treino da sucção. Uhum. Mas depois há outra questão que eu também me
debatia muito quando trabalhava na neonatologia, que era o começar a dar leite, o estimular realmente. Porque realmente havia bebés que tinham alguns sinais de prontidão antes das 34 semanas, mas nós enganávamos com a Xuxa por cá e tal. Pronto, realmente há aquela questão Sim. da coordenação, sucção, respiração, deglutição, que nem sempre está. Eles não têm maturidade, não é? Uhum. Depois dificulta aí o treino. Mas o que é que tu aconselhas? Deve-se estimular sempre que há sinais de prontidão? Devemos aguardar realmente? Há estudos que dizem que há que dar. Exato. É assim, cada vez mais, isto é como em tudo. Nós também não ficamos à espera que ali, do dia em que em que a criança faz 6 meses e naquele dia vai começar a comer alimentos. Não é assim, o desenvolvimento não é assim. Também não é naquele dia que a gente sabe que eles podem começar a marcha, há bebés que começam a marcha com 9 meses. Sim. Isso não quer dizer que nós vamos pôr todos os bebés em pé aos 9 meses. Não. E nesta questão também não. Nós sabemos que, de facto, existe uma maturidade da coordenação entre a sucção e a deglutição, porque in utero não existe a respiração, pelas 36 semanas. Mas também sabemos que às 34 semanas eles começam esta coordenação. Mas também sabemos que às 32 semanas eles começam com os movimentos de sucção. Mas também sabemos que às 12 semanas começa a deglutição. Portanto, este mecanismo começa muito lá atrás. Uhum. E também sabemos que dizermos que uma mãe está de 32 semanas não significa que aquele feto e aquele bebê tenha de facto 32 semanas. Porque lá está, nós ovulamos por ali. E nós Sim. datamos as gravidezes como? A data do último dia da menstruação. Da menstruação. E aí ninguém engravida. Exato. Portanto, esta questão da data, por isso é que muitas vezes isto acontecia-nos muito na unidade. Nós dizermos que parece um bebê velho, não era? Havia bebés de 32 Sim. semanas que tinham competências de 34 semanas. Sim, Vamos sim. fazer estes bebés esperarem 2 aguardarem, semanas. Portanto, claro. em termos de estímulo oral, é a mesma coisa que nós termos uma criança de 6 meses, que acabou por fazer os 6 meses, que já senta, que já procura, que já não tem injeção de língua, não é? Portanto, é uma criança que olha para o alimento e tem 5 meses e 28 dias. E é por aí. E vamos esperar aqueles 2 dias? Há necessidade disso? Não há necessidade disso. Vamos dar o quê? Vamos ter mais atenção, vamos ter, claro que vamos ter mais cuidado, mas também estamos numa unidade, portanto eles estão monitorizados. Não vamos dar um biberon de 40 ml, nem vamos logo colocar, se calhar, vamos pôr a mama, vamos experimentar, vamos ver o que é que ele faz, vamos deixar. Sabemos que na mama é muito mais controlado. Se um bebê de 32 semanas pegar a mama, sabemos que ele vai mamar só aquilo que precisa. Se formos dar biberon, não podemos pôr um biberon de 40 ml, não é? Pois, na verdade, eles até podem não mamar, mas depois também a nível de cansaço, provavelmente acaba por ser a dificuldade em deglutir, porque goteja mais, não é? Acaba Exato. por se repercutir num cansaço maior, e, portanto, Mas aí estamos lá e vemos, assim como claro. vemos os sinais de prontidão deles, e assim como avaliamos e percebemos se tem as competências, se não tem, porque para além de perceber que se realmente suga e coordena, porque há muitas vezes os pais dizem, e às vezes até colegas e enfermeiros dizem, mas ele pega muito bem na Xuxa. Bem, uma coisa é chuchar, outra coisa é sugar. São Exato. coisas completamente diferentes e exigem energias e competências completamente diferentes. Mas para isso é que vemos e que vamos avaliando e que vamos aumentando as competências, vamos vendo se ele tolera umas gotinhas, se depois tolera um bocadinho mais, depois se já tolera uma tetina, que já é ele próprio que faz a coordenação. Pronto, depois vamos vendo tudo. Agora é assim, não me espanta nada, nem muito menos isso vocês sabem, eu sempre fui daquela
que tentava lutar um bocadinho para aparecer cada vez mais cedo, ou me deixarem Uhum. aparecer cada vez mais cedo, porque havia bebês que até metia dó. E a gente dizia, ai, Sei que que só eu querem costumo pôr dizer esta criança a comer, porque ela quer e quer e quer. E vamos vendo agora. Podemos fazer todas as mamadas, se calhar não fazemos todas as mamadas, porque também temos que pensar em termos contraproducentes. Vamos estar a levar este bebê à Energia. sim, exaustão todas sim, Exato. de sim, 3 sim. em 3 horas, duas, Sim. 3, 4. Não, Aqui não é? na questão do prematuro, há a questão do peso, da perda de É energia, isso não mesmo, é? É, E pronto, exatamente. e acaba energia é caloria é peso. É sempre aquela precisamente, E na equação verdade que é uma muitas coisa vezes que se dizemos aos pais. privilegia muito, não é? sim. É Sim, parte do crescer, o que é descanso. muito, muito importante, o O descanso e o crescer. descanso. O descanso. E muitas vezes temos que explicar isso muito bem aos pais, porque às vezes É. eles não percebem. Por exemplo, às vezes eles ficam muito incomodados quando. Porque normalmente é sempre a fisioterapia e a fala atrás, né? Porque eles não vão para a fisioterapia de barriga cheia. Então o que Sim. é que acontecia? Sim, Muitas vezes o que é que acontecia? Quando lá chegavam para comer, o bebê está estafado. completamente estafado. E a gente dizia: olha, pais, não, ele vai descansar, vai fazer pela sonda e vai descansar. Podemos pôr um bocadinho na maminha enquanto faz pela sonda, podemos pôr a xuxinha, mas comer mesmo por boca, não vai. E eles uns ficavam assim um bocadinho tristes, uns ficavam assim um bocadinho zangados, porque não conseguiam perceber. Então nós temos que explicar esta equação. Não, olha, energia são calorias é peso. É peso. Ele tem que ter, isto é uma pescadinha de rabo, ele tem que ter mais peso para ter mais energia, mas para ter mais energia também tem que descansar. Portanto, e às vezes é um bocadinho difícil quando eles ficam, porque eu também percebo, lá está, depois eu também estive do outro lado, não é? É difícil a gente não querer Claro. agarrar, mexer, estimular, despertá-los e fazer coisas com eles e pensar, tenho que o deixar ali, mas ao mesmo tempo eu podia estar a fazer isto, e ele ficava mais despachado e a gente íamos embora. Não, é ao contrário. Mas olha, eu Precisamente. pelo menos tenho o cuidado de quando me apresento e falo, e a primeira vez digo sempre: olhem, não é à toa que se vem exatamente coordenado com a altura em que os bebés vão ser mexidos, porque não, eu não chego aqui só porque me apetece e tenho muitos bebés para tratar e olha, este vai ser mexido agora. Não, eu Claro, digo sempre aos pais: os bebés são mexidos quando toda a gente lhes vai mexer, quando vai ter que mudar a fralda, quando por alguma perto da altura da comida, que é para ser só aquilo e não estarmos as 3 horas que há entre mamadas, estamos a estafar a criança, porque lá está, é contraproducente. E claro. digo sempre, para quando vocês quiserem experimentar, porque nós acabamos por ensinar aos pais e acabamos por pedir para eles irem experimentando, tenho sempre o cuidado de dizer isso. Pensem numa das alturas em que já têm autorização para mudar a fralda, que vai um bocadinho antes de comer, para experimentar mexer neles, porque Sim, é realmente muito importante e há essa necessidade dos pais terem, claro, agarrarem, claro, estimularem. Olha, e agora na sequência da nossa conversa, a Ana Isabel coloca aqui uma questão que é, gostaria de saber como é que se organizam ou sequenciam as diferentes intervenções que vêm aqui na sequência, né? De modo a equilibrar os tempos de intervenção com o tempo de repouso potenciador da neuroplasticidade. Pronto, é aquilo, vocês É um acabaram bocadinho por aquilo que responder estávamos a agora um pronto, falar. bocadinho, é. sim. A Em gente também relação costuma dizer que a energia, desculpa Mariana, a não tem mal. energia da neonatologia passa-se muito de manhã. Podemos pensar assim, mas ao mesmo tempo elas juntam tudo e estafam logo a criança. Ok, está bem, mas depois, ok, pronto, podemos dizer que sim, é de manhã que o médico vê, é de manhã que se faz a maior parte dos exames, acontece muito a nível de manhã. Mas depois o repouso, a neuroplasticidade que a Ana fala é super importante. E se nós fôssemos estar a pôr isto tudo ao longo do dia, o bebê descansava quanto? Mãe. À noite só? Não é suficiente. Não é suficiente, até porque estas aprendizagens é importante, por exemplo, fisioterapia, normalmente é as higienes, normalmente a rotina é sempre, eles despertam, faz-se a higiene, corrige-me no erro, faz-se a higiene e Certíssimo. se fosse assim tudo assim, coordenadinho assim, 5 estrelas, seria Vinha o médico, médico logo, vinha logo o médico, só que ainda ele não, está nu, Só que não, não está é? a Só que só que criança essa não. parte posicionadinha, ainda vem o não médico. conseguimos, exatamente. Mas pronto,
o que gostamos, e às vezes acontece, é mesmo, vai, a higiene, depois vem o médico e a seguir físio, e se ele ainda aguentar a fala, mas pelo menos tem que ser alimentado de uma forma ou de outra. Ou seja, os estímulos propriamente dito, neste caso de físio e de fala, são os últimos a ser integrados em termos neuronais. E a seguir, o que é que a bebê vai fazer? Vai dormir. E é dormir que se aprende. Do quê? Dos últimos estímulos que foi dado. Porque a primeira parte foi higiene e foi um médico a avaliar. Portanto, essas são as últimas. E a seguir ele dorme. Nós, em relação à físio, é um bocadinho diferente, Joaninha, porque lá está, como eu estou lá mais em permanência, mais dias, acabamos por ter ali 3 horários que conseguimos trabalhar, ou seja, consegues Boa. distribuir, consegues estar antes das 9, antes do meio-dia e antes das 3. Mas vais sempre Isto com uma também. visita aos intensivos, que não Sim. interessa. O que é que acontece? As higienes lá são dadas dia sim, dia não é? E muitas vezes os bebés que tu tens não têm o banho, não é? Não tomam o banho, portanto acabam por fazer os cuidados todos, mas é diferente o tomar efetivamente banho ou não tomar, não é? Em termos de gastos energéticos. Muitas vezes pego nos bebés antes. Antes Muitas de vezes tomarem pego banho. antes deles e depois Pois o assim banho vão também é para... muito relaxante. Não, o banho é muito relaxante, mas há muitos bebés que não tomam banho, que tu também Sim, intervencionas, não é? sim. Pronto, e nós estamos a falar de alturas em que às vezes temos 22 bebés, outras vezes temos, muitas vezes temos muitos bebés, portanto, é o que eu te digo, acabamos por distribuir pelos 3 horários, mas obviamente privilegiamos sempre o descansar, não é? O dar o estímulo, o organizares, que é uma palavra que eu uso muito em prematuridade, o bebé tem que estar organizado, tem que estar relaxado para a seguir tirar partido do ir dormir. Mas lá está, as realidades e as formas como atuamos tem a ver com a dinâmica, tem a ver com a quantidade de bebés que temos que priorizar uns em face aos outros, às vezes. Também a fase em que estão, não é? Há bebés que estão em berços e há bebés que estão em incubadoras, a idade estacional, mas tu lá está, fores a assim. ver, quando manipulas, e qualquer que seja dos horários, é sempre quando a criança já vai ser despertada, ou ela própria desperta porque tem fome, para ir fazer a higiene, porque a fralda é sempre mudada, né? Portanto, faz sempre higiene e a seguir vai comer. Exatamente. Portanto, é sempre naquelas alturas em que é suposto ele acordar, não se acorda porque, lá está, como tu dizias. Não se chega e se acorda. E tentamos muito não fazer o mesmo bebé as 2 terapias seguidas, ou seja, coordenamos-nos para Só nos nos dias que vai... maiorzinhos. Eu costumo dizer que nos dias que vai a terapia da fala é muito importante fazer terapia da fala, porque temos que aproveitar, não é? É mesmo importante, aquilo é essencial. Exato. Portanto, normalmente quem prioriza, quem é que tem mais que ir e não sei o quê, a terapeuta da fala chega e já se sabe ali mais ou menos os bebés que temos em comum, porque eu não quero lhes tirar a oportunidade nunca de fazerem terapia da fala, não é? Portanto, normalmente estamos coordenadas no sentido em que tentamos evitar que as 2 terapias sejam feitas na mesma altura, ou seja, se eu faço num bebé às 8h30, se calhar a seguir a terapeuta da fala faz ao meio-dia ou faz antes das 3. Porque assim tiram lá está, não é tudo ao mesmo tempo, o bebé não fica cansado. Muitas vezes a seguir à físio, eles ficam tão relaxados, coitadinha de quem for tentar pôr uma tetina na boca daquele bebé, não é? Sim, não Sim, dá. Às vezes dizem-me, olha estímulo. Mariana, da próxima não deixo o bebé a dormir, que eu não estou a conseguir dar nada. Sim, no fundo, as intervenções são todas, dá-se primazia ao repouso do bebé, respeita-se essa questão. Sim, e por acaso do tempo que eu estive convosco, articulavam-se muito bem e acho que funcionava, e os pais deliciavam-se com as vossas intervenções, portanto. E agora só para dizer, se vocês não estiverem a ver, que a Sónia Fernandes diz que são 2 grandes profissionais, não é? Sorte dos bebés e dos bebés que se cruzam convosco. Pronto, agora relativamente ao canguru care, o que é que vocês têm a dizer? Isso acaba por ser bastante benéfico tanto para o desenvolvimento físico como para a questão da oralidade. O que é que vocês acham? Ai, sim, É completamente. super importante. E agora o Covid aniquilou o canguru care. Pois não Foi. sei, agora não sei, mas imagino que seja Hoje mais em dia, complicado. para mim, vou dizer, o que me tem mais gostado desta época do Covid em termos de prematuridade e de atuação, primeiro é o facto de ter que usar luvas, que para mim é uma coisa sem descrição em termos de estímulo, não é? De tato e de tudo. E depois é o facto do teres o bebé ao colo hoje em dia é muito difícil. Então fazer método canguru, esquece, não existe, não se faz.
E é uma E, grande voc- falha. e vocês notam diferença a nível de desenvolvimento do bebê? Ou Eu não? acho que Ou quando não dá para principalmente notar? é assim, os bebés que são muito agitados, eu não te posso quantificar a diferença, porque de facto, como nunca experienciaram, não te sei dizer. Agora, o que tu sabes que é os benefícios do canguru, Sim. há bebés que tu dirias: "Esta criança precisa de colo, esta criança precisa de colo". Muitas vezes sai-me isto, porque é verdade. Porque isto isto Sim. isto do Covid, o que traz pior que tudo é isto, é que os bebés deixam de estar tanto ao colo, canguru não existe, ponto, deixou de se poder fazer. E voltando um bocadinho atrás, tempo não Covid, não é? Quais eram os principais benefícios a nível de desenvolvimento do físico do bebé, das competências que pudessem adquirir? O que é que achas que iriam beneficiar? Eu acho que é assim, o contacto da mãe pele com pele, o sentir, eu acho que traz muita memória do que o bebé faria dentro da barriga. Portanto, também lá está, mais uma vez é o que lhes organiza-os. Aquilo acaba Uhum, por ser o que lhes o que lhes seria familiar, tanto em termos emocionais, como em termos táticos, como em termos de estímulo, como em termos de posicionamento, é tudo uhum, benéfico. E depois tem uma coisa excepcional, porque aquilo nunca é feito por pouco tempo, não é? Uma pessoa que se quer ir fazer um método canguru já sabe que vai garantidamente estar ali pelo menos 2 horas, não é? E acaba por ser tudo benéfico em todos os sentidos. Uhum. Estabelecimento da relação, o cheiro, o tato, o posicionamento, o contacto da pele, o sentir o batimento cardíaco, isso tudo traz tudo aqueles benefícios que estariam dentro da barriga. Para a Sim, para a para a oralidade. oralidade. Para a oralidade, para além destas questões todas que a Mariana refere, temos o próprio contacto de toda a face e toda a zona oral da pele da mãe, e depois temos outra questão, principalmente para as mães, que é um bocadinho a vida de uma mãe do prematuro, que é a extração de leite materno. Temos outra questão, que é aquele contacto, aquelas horas em que elas estão ali com o bebê. É rara a mãe que a seguir, que vai extrair leite, não tenha mais leite. Porque depois temos as questões hormonais. Do bebê que está ali, daquela coisa de sentirmos o cheiro, de sentirmos o toque, porque também são raros os momentos em que nós conseguimos realmente estar com o nosso bebê, que é aquele ser muito frágil, ao colo, a tocar e a cheirar, a sentir aquela pele. Portanto, em termos hormonais, é uma bomba de oxitocina enorme. Portanto, em termos da oralidade do bebê, é toda a Uhum. questão do toque, em que ele depois, e normalmente quando eles estão a método canguru, depois eu tenho sempre a tendência de ter aquela mãozinha deles um bocadinho mais encostada aqui, ou a boca um bocadinho mais perto da mama, do peito ali, tentamos acomodar aquilo, a cabeça deles aqui mais aqui entre as maminhas da mãe, para se ele quiser, se ele começar a sair, deixa-o escorregar, deixa-o ir à vontade. Uh, mas para além dessa parte do bebê, eu acho que também que o método canguru em si é um estímulo enorme para a mãe, do ponto de vista hormonal, para depois para a produção láctea, e depois, porque também não se faz só com as mães, para o pai, porque o pai nunca teve aquele bebê dentro dele. E É aquele verdade. bebê nunca ouviu o batimento cardíaco daquele pai. Ouvia a voz, não é? Uhum. Mas o batimento cardíaco não, portanto, aquele corpo, enquanto o pai não fala, aquele corpo, as primeiras vezes, e às vezes isso acontecia um bocadinho, não sei se notavas, não era uma daqueles que eu assistia, quando era a primeira vez que o pai ia fazer o método canguru, aqueles bebés não estão assim muito confortáveis, porque eles não conhecem aquilo. Agitados e medo, nem ver. Ficam ali um bocadinho, porque o que é isto? A anatomia é muito diferente. A Sim, anatomia, o completamente. cheiro, o batimento cardíaco, quem é este? Não conheço, quem é este estranho? E depois às vezes a gente dizia, eu lembro-me de ouvir, por exemplo, eu lembro-me de ouvir muito a Nazaré dizer, fale, pai, diga qualquer coisa. E o bebê depois, pronto, espera, eu sei quem tu és. Exato. Eu sei quem tu és. E fica, e também para aquela relação de pai com o seu bebê, porque muitas vezes nos grandes prematuros nós temos altas com eles já muito crescidos, em termos reais, 2 Uhum. meses, 3 meses, 4 Sim. meses. E em termos do bebê que está em casa, qual é aqueles momentos assim, quando eles são no primeiro mês, qual é aquele momento que a gente costuma dizer que é o momento do pai? É o banho. É o banho. Ali não há, não,
pai não dá o banho é o banho, mas o banho não é aquele banho, como em casa, Até não porque é? depois há outra questão, que é, só um é que pode ter baixa por assistência à É, família, não é? Por norma é o pai que regressa ao ao trabalho e, trabalho. portanto, limitem muito o Muito. contacto do pai com o bebé nessa fase que é crucial, não é? De vinculação. Sim, 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 Mas sabes, sim. tu agora, mais uma vez voltando à realidade do Covid, mas que tem algumas coisas que não são assim tão má, quer dizer, tão más, é horrível, é super agressivo que os pais hoje em dia não podem estar sim, juntos, não é? Mas acaba por ser aquela coisa de vai o pai um dia, a mãe noutro, ah, fica muito mais Criar. dividido. Pois, pois, Há um, pois, um sim, dia sim, inteiro sim. que é o pai que cuida, o outro dia inteiro é a mãe que cuida. Pois isso também traz outras limitações, principalmente ao nível da amamentação, não é? Porque é a Isso mãe é, que tem as Exatamente. sem mamas, dúvida, sem que é a dúvida. E mãe que muitas tem o Exatamente. leite. vezes, Núria, Sim. muitas vezes as mães é que vão e vão com peso na consciência, porque os pais percebem que é Sim, normal serem elas claro, e por isso também cria aí muita. É As mães muito sentem-se complicado. egoístas, mas ao mesmo tempo sentem que faz sentido serem elas a ir por isso. claro. Claro, o mamilo do Hum, homem é completamente é inútil, verdade, aquilo é. não serve É para verdade, é. nada. É verdade, é. É verdade. É verdade, é. Mas é muito complicado, porque, por exemplo, na altura não Covid, uma das coisas que muitas vezes a gente fazia, não é? Era a mãe alimentava, a mãe punha o bebê à mama e quando ele já estava assim meio a dormir, o que é que isto fazia? O pai fazia o canguru, Fazia o canguru, Exatamente, claro. não era? exatamente. Agora não tens isso. Pronto, Esquece. paciência. A Covid trouxe-nos algumas Muitas, coisas. muitas alterações, muitas Sim, Muitas readaptações a toda a hora. readaptações. sim, 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 e nós notamos, há bocado estavas a perguntar o que é que se notava em termos de desenvolvimento. Em termos deles na unidade, nós notamos mais até depois. Nós temos uhum, notado muito, não quer dizer que sejam prematuros, eu acho que ainda não conseguimos muito bem fazer essa visão tão direta, mas nota-se muito, não posso dizer que são atrasos, mas pronto, desenvolvimentos mais Não, atípicos, sim, sem dúvida. competências adquiridas um bocadinho mais tarde, e às vezes um bocadinho alteradas, de crianças que não têm patologias nenhuma, Nenhumas. mas que nós dizemos são os bebés da pandemia. São Mas tu tens a nitidamente os noção do que bebés é da privares pandemia. uma mãe ou um bebé de ver a cara da mãe e de Muito. dar um beijinho? Ou seja, aqueles nossos Exato. pais, o primeiro beijinho que vão dar ao filho vai ser no dia da alta que vai para casa. Quer dizer, a primeira vez que tiram a máscara, que os vão ver, sim, que eles vão ver, que vão ter contacto visual, por muito pequenos que sejam, é assim, faz imensa falta, em todos os Sim, sim, sentidos. sim, sim. Até a sim, já nós sabe faz, a nós profissionais. completamente. Uhum. E é impressionante como os miúdos, e agora fugindo aqui um bocadinho à questão da prematuridade, mas que vai neste sentido Claro. também, na realidade que eu tenho a nível de centros de saúde é que os miúdos já percebem só as nossas reações só pelos Sim. olhos. E o Totalmente. dia que tu conseguires tirar a máscara, eu não sei se eles vão conseguir perceber expressões, e isso vai ter aqui uma grande influência a nível psicológico. Nos bebés pandemia, eu acho que vamos ter aqui algumas Sim, questões. Eu própria já pensei isso enquanto mãe de bebê pandemia, não aos familiares e a quem ela está em direto, mas, por exemplo, com o pessoal da escola, Pois, por exemplo. sim, com as educadoras, porque ela nunca sim, viu a cara Pois completa não. das educadoras. Qual será a reação no dia em que sim, tirarem as máscaras? sim. E Sabes quando isso é que com foi a todo. reação? Agora no ensino online, que a maior parte dos miúdos reagia quando via os professores do outro lado no computador sem Exato, máscara. Estava tudo doido. Oh exato. mãe, a cara do Exato, professor. mas isso tu pensa, são crianças que conhecem as pessoas sem máscara. Agora, estes Sim. bebés que Não. nasceram agora, as únicas pessoas que os vêm sem máscara são os familiares diretos, não é? O resto não. Portanto, esses bebés leem muito bem os olhos. Portanto, essa Sim, parte foi completamente. uma aquisição imensa. São competências aos que eles têm, de leitura só do terço superior da face. Mas o resto é muito complicado. Depois há outra questão que é, prematuro vai para casa, se antes já não tinham visitas logo nos primeiros tempos, Agora não Oh, tem. ainda piora a menos. questão. E, portanto, isso vai ser uma outra limitação à Ai, oh, questão Núria, É, da... mas aí até posso dizer-te
que é bom, Sim, tudo bem, mas vais prolongar sim, mas é prolonga-se. verdade, mas Aquele vais primeiro prolongar, mês é ideal, ainda por vais cima. Eu prolongar. lembro-me, eu lembro-me dos pais dizerem isto, que não sei agora como é que eu vou fazer para não estar toda a gente lá em casa, que eu não quero, porque eu tenho medo, porque ele é muito. Eles até têm que ser protegidos, e depois tem estas questões todas da imunidade, e como é que vai Sim, ser, como é que eu vou dizer para as pessoas não irem. E esta história da pandemia, pelo menos, ajudou essa parte. Só que prolongou. precisamente, Só que é para sempre. E depois temos bebés mais estranhos, não é? E nesta precisamente. questão deles de prematuridade, que convém ter o máximo de estímulo possível, e não só Sim, nas visitas. Depois também temos outra questão que é, e normalmente os grandes prematuros têm sempre depois as terapias a seguir. Têm alta sim, e continuam em ambulatório. Como? A maioria destes pais têm medo. sim. A maioria destes pais têm medo de irem para as terapias em ambulatório. Nós notamos isso. Nós estamos a notar isso lá no Estefânia. Muitas vezes é complicado eles irem, porque têm medo de ir para o hospital. Pois Daí tem. aquelas questões da alteração a nível do desenvolvimento. Total, Sim, total. Enfim, aparecem mais tarde, sim, quando eles percebem que, ok, não dá, está a ser demasiado complicado. E depois aparecem, só que depois, quer dizer, lá está, quanto mais tarde, tem a ver a neuroplasticidade, quanto mais tarde, mais sim, O difícil. estímulo perde-se tem que ser. aquela janela de É, oportunidade e, portanto, depois já tudo é um É. bocadinho mais complicado. E isto vem a calhar este comentário porque entra aqui um bocadinho na minha questão seguinte, que é o bebé tem alta, supostamente já tem determinadas aquisições, a Uhum. posição fetal, a parte da oralidade, ok, mas a história não termina aqui, não não, é? Não. nem Mesmo que pensar. seja mesmo que seja um bebé que aparentemente não tenha sequelas, nós não podemos partir do pressuposto que realmente ele não tem Não. sequelas, não é? Então, a que é que os pais têm que dar atenção? O que é que os pais podem fazer para além de ter que ir às terapias mesmo Sim. com Covid? Sim, manter as consultas. Não, eu da minha parte, Manter as era o que eu estava a consultas. dizer há bocado, nós tentamos sempre dar, informações do que é suposto acontecer ao longo dos próximos tempos, Uhum. mas eu fico ali e como a Joaninha diz, malho muito para a coisa de não faltar às consultas, porquê? Porque no próximo mês é determinadas coisas, mas para os próximos 3 são outras diferentes e é muito importante, mesmo que o bebé esteja a ter um desenvolvimento normal, ir Uhum. tendo a noção qual é que é o estímulo certo e se está a adquirir as competências, porque é assim, isto não Sim. há regras, há determinados pontos que uma pessoa tem que estar atenta, mas os bebés não são todos iguais, não é? E nós Uhum. sabemos que muitos deles reagem diferente ao estímulo, mas é super importante a vigilância, isso sem dúvida. Sim, sim. Então num bebé destes que tem um desenvolvimento que se vai passar que não corresponde exatamente ao da idade certa porque nasceu mais cedo, não é? Uhum. Então aí temos mesmo, eu sou muito insistente em relação ao seguimento, tanto a nível da reabilitação como do resto, porque lá está, nunca se vai adivinhar qual é que vai ser a reação que o bebê vai ter em termos de estímulo e desenvolvimento. Damos alguns sinais que para os pais estarem atentos, algumas formas de estimular, no dia a dia, mas depois a seguir alguma têm que ser reavaliados, não é? Por profissionais que percebem. Portanto, nós na Macaí eu tenho pena porque acabamos por perder um bocadinho esses bebés, só não perdemos que os pais depois acabam por visitar e dar as notícias, mas depois todos os follow-ups em termos de reabilitação são dados na Estefânia, no serviço Uhum. da fisioterapia da MFR, da Estefânia. A questão também é que, às vezes, depois a gente ali na alta também quer dar informação, 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 e os pais já apagaram. Claro, Eles já estão em casa, claro, eles já não estão a claro, ouvir nada. Eles querem ouvir e querem assimilar, mas querem realmente as coisas mais importantes. Sim, O que fazer se ele ficar com febre? O que fazer se claro, ele de repente deixar de comer? O que fazer se começar a vomitar? Eu acho que depois ali naquele momento na alta é muito isso. E aquela consulta de neonatologia que fica normalmente marcada dali a poucas semanas, e então, se eles tiverem que fazer ecotransplante anular, ainda mais perto, ali a das 40, 42 semanas, corrigido, mas aquela primeira consulta a seguir à alta é aquela mais é mais importante. importante. É aquela Sim, mais porque da, importante. da minha experiência, a altura da alta não era altura nenhuma para se fazer ensinos, Ai, não. porque De não, não, todo. o nada stress disso.
stress, porque os pais começavam logo a imaginar, vou ficar em casa sozinho e se o bebé se engasga e se não sei o quê, e se não sei o quê. Exatamente. Tanto que muitos pais, e ainda bem que o fizeram, não é? Assim que chegavam a casa, alguns pais ligavam. Então, e espera lá, então, e isto aconteceu, agora o que é que. Pronto, e Exatamente. tinham acabado de chegar a casa, portanto, é engraçado sem ter graça nenhuma. E isto acontecer e perceber que é fundamental trabalhar com os pais e fazer ensinos aos pais ao longo Ao do longo, é. internamento. E normalmente quando tu identificas que a criança tem alguma coisa, ou imagina, por exemplo, tem um bebé mais mole, um bebé tem um tônus mais alto, que é um bebé assim mais Uhum, rijo, por uhum, exemplo, é um bebé que tem muito mais tendência de olhar para um lado que para o outro, que é uma coisa que acontece bastante sim, lá na unidade, Uhum. porque todo o estímulo é muito mais do lado direito, portanto são bebés que tendencialmente vão olhar, como são inteligentes, vão olhar para o lado de onde o estímulo vem, portanto isto claro. ao longo de todo o processo de reabilitação na unidade, tu já vais falando e vais tendo esses cuidados, portanto no fundo também é muita informação quando vai para casa para teres cuidado, para virar para os 2 lados, estimular dos 2 lados. Portanto, acabas por ser uma coisa que tu repetes muito, muito. Eu mesmo quando eles não têm tendência de olhar para a direita, eu falo sempre aos pais nessa hipótese. Porque tiveram numa incubadora, porque tiveram esse estímulo, porque não era estranho se acontecer em casa, imagina, na posição em que o berço está em relação à cama, que se por azar também for para esse lado, se calhar daqui a um mês, quando for à consulta, já vão dizer, a médica já vai identificar, portanto, Uhum. mas lá está, é o que tu dizes, Núria, não é uma coisa que tu de repente chega ao dia da alta e BUM! Vamos falando sempre nisso. Aliás, eu quando a primeira vez que me apresento e digo o que é que estou ali a fazer, eu acho que acabo por tocar nesses pontos todos e digo sempre: não precisa decorar nada, isto vamos ter muitos dias para falar, não estou aqui, Uhum. Claro. isto não é nenhum exame, o que eu quero é que vá ouvindo, vá percebendo o que é que eu estou aqui a fazer, até para ter dúvidas e perguntar depois ao longo destes dias, porque Sim. lá tens toda a razão, naquele último dia, se vamos todos cair com. Ai, Coitado. não, mas não se Eu, ouve eu, nada. eu não ouviria metade se fosse eu. Não se ouve nada. E em termos de oralidade, por exemplo, nós temos outra questão, né? Temos os bebés que podem ter alta e que vão amamentados e estão amamentados exclusivamente, Uhum. mas também temos os outros que não. E temos tetinas e temos biberons e que tetina e que biberon, quer dizer, isto é daquelas, aliás, eles assim que veem a gente a alimentar o bebê com o biberon, eles dizem logo, então qual é que eu vou comprar? Ou eu tenho estas em casa. E isto, não falando na época de Covid, porque agora é completamente diferente com o que se fazia antes, esta questão dos pais levarem os seus biberons que têm em casa e de experimentar o que é melhor e que se adapta melhor ao bebê é uma coisa que é ao longo do tempo. Eles, quando saem, já saem com isso tudo preparado. Portanto, o dia da alta não é para fazer nada. O dia da consulta, da primeira consulta de neonatologia, sim, é para fazer todas as perguntas. E depois também tem esta questão desta conjugação, que apesar de a Mac e a Estefânia estar separada por uns quantos quilómetros, que acho que se liga muito bem esta questão de termos os profissionais da MFR de um lado e os profissionais da MFR do outro, que é, por exemplo, quando temos crianças em que neste caso a Mariana vê e tem planos, olha, este vai precisar este não Sim, pode não ficar pode estar aqui à à espera. espera, não Dizer pode logo. ficar à espera. Ela, às vezes, ele ainda não tem alta e a Mariana já lançou para a fisiatra lá na Estefânia, este miúdo vai ter alta, Peço cunhas, este peço cunhas. miúdo, e entra logo ali Sabes o que é na que tem lista. graça hoje em Na dia, ó Núria? lista. Tu também vais achar graça, que os pediatras já me vêm pedir: ó Mariana, você veja lá Não se que esqueça este de mandar este. não pode estar muito tempo à espera. Eu disse: ai meu Deus, que eu quase queria ser despedida. E é logo, e basicamente do outro lado está uma fisiatra, quase a ver todos os dias, quando é que este teve alta, mas também não precisava, porque a Mariana, assim que ele tem alta, manda uma mensagem ou um telefonema para avisar que o X teve alta e aquilo entra ali de dias, tem a consulta marcada e eles já estão lá na Estefânia. Aliás, eu costumo dizer que os pais nem aqueceram a casa e já estão na Estefânia, mas às vezes é mesmo preciso, até custa, é verdade, Mas, custa, mas eu mas acho é que isso dá preciso, eu mas tem acho que que isso dá ser. uma outra segurança aos pais. O Sim. saber que eles vão para casa, mas que já têm toda uma equipa à espera deles para trabalhar o Sim. filho e trabalhar com eles, eu acho que é super importante. E realmente, ainda bem, Mariana, consegues essas cunhas e não vais ser despedida nada. Coitadas, nada, elas lá têm tanto trabalho que às vezes custa-me porque eu sei que não é por falta de vontade, não é? Elas têm Sim, milhares de claro, bebés. E claro. depende imenso, parece que é como aquelas coisas quando aparece um problema e de repente aparecem 10 iguais. Às vezes, Sim. tipo, o boom de bebés que realmente precisam muito, são de repente muito seguidos.
sei lá, Uhum. como as hipotermias, de repente aparecem milhares de hipotermias Uhum. juntas, são bebés que neurologicamente nós sabemos que vão ser sempre mais fragilizados e que Uhum. precisam muito dessa parte, mas sim, faço, eu sou muito chata. Ainda bem. Olha, uma coisa, uma dúvida que eu me deparava sempre era os pais acharem que poderia haver um retrocesso nas competências orais, a sucção ou alguma coisa a nível físico. Uma vez adquiridas e após a alta, há a possibilidade de haver algum retrocesso? Mais a Ah, mais, imagina a nível da sucção, estou a pensar na adaptação à mama, o biberon quando não é possível a mama. sim. É assim, retrocesso na parte da oralidade é um bocadinho difícil porque ele tem que comer. Portanto, o estímulo, enquanto que no posicionamento eles podem não pôr de barriga para baixo, não dar de comer é difícil. Agora, se falarmos de uma criança que vai para casa com autonomia alimentar, que não vai com sonda, porque se for com sonda, depois os pais têm medo e têm receio que engajem e depois começam a Uhum. entrar na rotina outra vez de dar sempre por sonda, aí podemos ter retrocesso. Num bebê que vai com autonomia alimentar e, por exemplo, vai com amamentação exclusiva, em que depois a mãe começa a entrar naquele Aquela círculo espiral de insegurança. vicioso, sim, de Uhum. insegurança e que não sabe quanto é que ele comeu e quando ele fazia por sonda sabia quanto é que ele comia e agora não sei quanto é que agora tem fome, se está a chorar é porque tem fome. Aí não há um retrocesso, aí depois há um reajustamento da sucção daquele bebê, porque a mãe depois vai também o pai, pronto, não interessa, introduz o bico artificial e depois pode haver uma confusão de fluxo, aí sim, mas nunca é uma perda. O que às vezes acontece, e isso muitas vezes eu preparo logo os pais, é pensarem que na unidade, para além de ter uma rotina muito estabelecida, para podermos ter segurança no tratamento que estamos a dar, para se há alguma coisa oscilar, sabemos o que é que aconteceu. Em casa, nós temos uma coisa muito importante que em termos do bebê, é aquela coisa que muitas vezes não se pensa, mas faz uma diferença enorme, que é o silêncio. Uhum. Que na unidade não existe silêncio. Não existe. Eu nunca É tive, é impossível. assim, eu ia dizer que nunca tive lá à noite, já tive. E não existe silêncio. As Já máquinas, tiveste. já tive. Aquilo apita sempre. Há sempre alguma coisa a apitar, há sempre alguém, há sempre. E em casa não é? E isto para o bebê desregula o É. ambiente, o próprio ar é diferente, a manta é diferente, a cama é diferente, tudo é diferente. Isto regula. E muitas vezes isto vê-se aonde? Vê-se na irritabilidade do bebê, que se vê aonde? Vê-se na alimentação. Eles começam a comer menos, começam a ficar mais irritados, depois irritados choram, têm mais cólicas, portanto é outra vez a pescadinha de rabo na boca. Se eles desaprendem, eles não desaprendem. A sucção não se perde a não ser que haja uma lesão. E isso nós sabemos que não é porque o bebê foi para casa, não é porque o grande prematuro foi para casa, que as coisas não podem acontecer. E isso pode acontecer num prematuro, pode acontecer, infelizmente, num bebê típico. Pronto. Lesão, sim, existe uma perda do reflexo. Sem lesão, não existe uma perda do reflexo. Existe um reajustamento, uma readaptação, mas adquirida Uhum. por alguma coisa. Mas o importante é, às vezes eu costumo dizer aos pais, se entrar em stress, não entre em stress, venha logo ter connosco para falar e vemos o que é que se passa. Portanto, antes de entrar em stress, vai lá bater à portinha. Nada melhor do que isso. Muito bem. E para terminarmos, mensagens aos pais. Eu já dei a minha. Vocês acabaste de o fazer, estás sempre a Eu vou antecipar-te. fazer a minha. Não, Mariana. eu pelo menos no que toca a mim, eu tenho muita dificuldade em me desligar, portanto sou sempre super disponível e eu acho que os pais, os bebés que me passaram pelas mãos sabem disso, que é raro o bebé que eu não mantenho contacto em termos de disponibilidade para o que for preciso, não é? Porque é assim, aquilo é muito bonito enquanto é dentro da neonatologia, da MAC. Quando Enquanto sai as lá para máquinas fora, estão lá, as né? dúvidas surgem a toda a hora e eu acho que é muito importante haver disponibilidade para ajudar. Muitas vezes limita-nos, não é? Mas também o saber encaminhar para quem achamos que
que pode ajudar é super importante. Eu acho que para os pais é uma grande segurança, acho eu, espero pais deem-me esse feedback, mas acho que saberem que podem perguntar, questionar, porque assim a pessoa vai com uma ideia, mas depois a seguir podem N coisas acontecer, não é? Sim, procurar É ajuda. verdade, sem Procurar dúvida. ajuda, não ficarem à espera. Nunca te façam cerimónia, como eu costumo dizer. Sim, Às vezes a resposta pode não ser imediata, mas ela aparece. Eu hoje deixo a minha mensagem também, porque hoje este é o claro. meu tema, Ai hoje de ti este que é o não meu deixes. tema, este é o meu tema, aquele tema muito querido, porque estive a trabalhar, como eu disse no início deste direto, com a Mariana e com a Joana, durante quase 12 anos. E realmente vivenciei situações com muitas famílias que ficaram para sempre no meu coração. E acho que é muito importante transmitirmos sempre isso, a nossa disponibilidade, efetivamente. E relembrar os pais que foram, apesar daquilo que eles consideram ter sido um azar de ter ido parar a uma neonatologia, no fundo acabaram por ser privilegiados porque vivenciaram aquelas semanas com alguém que lhes acabou por ajudar a adquirir determinada competência com aquele filho, não é? Uhum, Que é diferente, e portanto estiveram numa escola, e por isso uhum, em casa só pode correr bem, é confiar um bocadinho no instinto deles uhum. e lembrarem-se de tudo aquilo que nós fomos referenciando ao longo do tempo. Lembrá-los também que quem passa por uma neonatologia Está preparado para tudo. dificilmente, dificilmente terá dificuldade a ultrapassar um outro obstáculo qualquer. E então Exato. é só olharem para o vosso bebê e pronto, e realmente bater à porta sempre que for Sempre necessário, precisar. sim. Eu costumo dizer Ó, uma coisa engraçada, Núria, agora nessa sequência do que tu sim, disseste, que me sim, identifiquei bastante, vocês ao menos aqui têm algumas vantagens. Tem que sim, haver alguma vantagem, não é? claro, Que já vão com o bebé minimamente com a rotina imposta, não é? Quer dizer, precisamente. que é fantástico, e não Sim, tem aquele baque de que é uma pessoa quando tem um bebé de termo, chegar a casa e de repente olhar, o que é que E eu vou agora? fazer? E Já agora? exatamente. sabem mudar Sim. fraldas, já sabem vestir, já sabem pôr bodies, aqueles bodies complicadíssimos que às vezes só vejo os pais a segurar nos bodies e não perceberem de como é que vão enfiar aquilo à Certo. criança. Portanto, costumo dizer, tem que haver pontos positivos de bebé ter nascido prematuro e um deles é esse, de facto, é que já deixa de ser aquele Sim, desconhecido do que é ter um bebé. precisamente, E tem os sinais todos de alerta, e a maior parte deles até precisamente. sai com manobras, não Sim, é? sim, sim. Sim, Com manobras de desengasgamento, e se acontecer isto, faz isto. E quer dizer, e se nós pensarmos no puerpério, né? Na criança que nasce, tudo corre bem, tem 2 dias. E aquela mãe tem que se ligar àquele bebê em 2 dias. era o que estava a Muitas dizer a vezes, Mariana. muitas vezes quando se dá alta no puerpério, o que é que as colegas dizem? As enfermeiras dizem: pronto, pode levar o seu bebê. E a gente pensa, quem é este? Não Meu! é? Sim, 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 eu que vivi as duas realidades a sério. Eu digo, quem é este? Eu vou pois, levá-lo para casa e faço o quê com ele? Muitas mães às vezes dizem exato. isso. Eu vou fazer o quê? E se ele chora, o que é que eu faço? Era isso que eu ia dizer. Exato, calar É o bebê. fome? É Sim, o quê? Não sei. Enquanto que na neonatologia a gente, pronto, aliás, há aquela coisa de as mães ainda estão do cacifo, não é? E quando entram e já dizem, o meu está a está, chorar, precisamente. eu sei que é o meu, e está a chorar onde? Dentro da incubadora, e elas, aquilo está lá. Às vezes nem nos falavam, iam Não, direitinhas à sala, Diretas, direitinhas à sala. O meu bebê está a diretas. chorar. E estava a chorar. E a gente estava a dizia, não, chorar. não estava. Ai, tá, é o seu é. Exatamente. Olhem, muito obrigada por este bocadinho. Espero que quem Obrigada. nos esteja a Núria, ver obrigada, também tenha Foi um gostado. bom reencontro. muito Tinha bom. muitas saudades. E ficávamos aqui a falar e a falar e a falar. Sim, sim. Não, eu não, porque a Núria avisou-me logo. Tu já é a segunda vez hoje que dizes que sou mal feito e eu não percebo isso, Sei como é Joana. que, eu não sei como é que ela ainda me continua a convidar. Gosto muito, principalmente da mensagem sempre que transmitimos a quem nos está a ver. Que muitos são profissionais, temos aqui a Sofia, a Teresa, Gosto. a dizerem-nos um olá, mas também temos muitos pais que passaram por vós,
e outros que não, e que se calhar estão a vivenciar esta situação e, portanto, independentemente do tempo que tu demoras a cada resposta, menina Joana, eu acho que a mensagem é sempre bastante positiva e útil para quem nos está a ver. E acima de tudo acreditem na equipa e não tenham, isto seja na MAG, seja onde estiverem, para os pais que estão a vivenciar agora e aqueles que poderão vivenciar no futuro. É um bocadinho acreditar na equipa que está com o vosso filho ou os vossos filhos, e não terem medo de perguntar o que é que está a fazer, o que é que vai acontecer, não terem medo. Às vezes nós temos medo de perguntar porque não queremos saber a resposta, ou não estamos preparados para ouvir a resposta, mas é importante. É importante e principalmente é importante não ir para casa com dúvidas. E não estou a dizer no dia da alta, estou a dizer quando vamos dormir. E depois vamos estar ali a pensar o que é aquilo, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo, o que é que aconteceu, não sei. E não vale a pena. O stress não vale a pena. E por mais estúpida que possa parecer a pergunta, porque não Completamente. há perguntas estúpidas, não é? O importante é isso que tu estás a dizer, é saírem da porta da neonatologia para casa, mas irem tranquilos. Minimamente tranquilos, não é? Minimamente Tranquilos, tranquilos. sim. É engraçado Sim. porque eu tive agora um período na maca em que substituí a Sofia, que teve de baixa, e tinha que ir à materno-fetal, que é onde as nossas mães, antes de ter os bebés, ficam muito tempo internadas. E a partir do momento que elas sabiam que eu estava na neonatologia, que esqueçam a materno-fetal, era boom de perguntas, completo, coitadinhas, mas acaba por ser Sim. benéfico porque desmistificava ali um bocadinho as coisas, mas eu Sim. lembro dizer à Sofia, olha, eu vou lá tentar pô-las a mexer, mas quando elas descobrem onde é que eu estou normalmente, esquece. E é um bocadinho o nosso papel também, não é? É dar, desmistificar, Sim, pelo menos já que estão numa situação estressante de claro, um parto Sim. prematuro iminente, ao menos Claro. saberem o que é que poderá acontecer após, não é? No depois. Claro. Sim, porque quem nunca entrou numa neonatologia, a primeira vez que entra, aquilo assusta. São demasiadas máquinas num ser tão Sim. pequeno. São demasiados fios que às vezes nem vemos por onde é que eles entram. E para que é que servem? Toda a gente acha que é só um que é para alimentar e se calhar tem outro para respirar. Não, não. Algumas vezes não. Tem mais máquinas quase do que bebés. Sim, Dentro. bebê mínimo. Bebê é mínimo e depois imensas máquinas à volta. E isto assusta muito, muito aos pais. E o número de máquinas não é de todo proporcional Sinónimo à de gravidade. maiores. Exatamente. Não, isso não é. Mas o ir para casa com dúvidas para que é que aquilo servia, porque é que aquilo fizeram, é estar a matutar. Ao menos que cheguem a casa e que liguem. E às vezes isso acontecia. Chegavam a casa e não já estavam a ligar para falar, mas não há perguntas estúpidas de todo. Não. Isto na NEO e isto em alta da NEO, Sim. ao longo do desenvolvimento do prematuro. Sim, precisamente. Eu espero que então tenhamos conseguido passar a mensagem, que tenham gostado e mais uma vez obrigada. E já é a segunda vez que me estou a despedir, Joana, está bem? Não deixa E embora. pronto. Olha, e diz a Teresa, então agora só para terminar. Já agora não fui eu. A Dedi agradeceu e disse que gostou muito e a Teresa mandou um beijinho para todas e que continuem a cuidar dos pequeninos, grandes, gigantes e das suas famílias como vocês também sabem fazer. E pronto, e a Ana Isabel agradece muito a excelente partilha. E pronto, e com isto dizemos adeus, resto de bom fim de semana e espero poder encontrar-vos aqui muito próximo, está bem? Boa. Deixares falar, sim. Está combinado. Uma boa noite a todos. Beijocas. Boa noite. Boa noite.